Oi pessoal, tudo bem? César Oliveira, mais uma vez aqui com mais um vídeo sobre o mercado editorial. E hoje, o momento de falar sobre um dos textos mais importantes de uma obra, que é a sinopse. Eu trabalho no meio editorial já há 16 anos, mais do que isso até, e se tem um texto sofrível, um momento desafiador em todas as obras que eu trabalho, é a hora que eu tenho que pegar a sinopse para aplicar na capa do livro. E olha, é complicado. Tem muita sinopse difícil de engolir, difícil de entender por que aquele texto nasceu daquele jeito. E eu trabalho há muito tempo no meio editorial, auxiliando editoras na análise comercial das obras, no copyright, no posicionamento do livro para o público-alvo e também desenvolvendo sinopses. E olha como é difícil encontrar uma sinopse que vale a pena ser lida. Isso é para você ter uma ideia de como é comum se deparar com o despreparo e o desinteresse de muitas editoras em desenvolver um texto que realmente funcione. E existe uma série de erros que são tão comuns, tão repetitivos, que a impressão que dá quando você lê alguma sinopse é que você leu todas já, porque elas são todas do mesmo estilo. Eu queria lembrar você de alguns pontos importantes. Em primeiro lugar, a capa. A capa é o apelo visual que atrai o leitor a pegar o livro na estante. Se a capa não é boa, o leitor não pega o livro na estante e ele não vai comprar o livro porque ele sequer vai ter tido o primeiro contato com o livro. O título ele é tão importante quanto porque ele é o nome da obra e há de se tomar um cuidado gigantesco. Tem editora que não toma cuidado com o título, vai tomar cuidado com a sinopse, eu acho muito difícil. O autor precisa estar muito bem posicionado na capa, as indicações sobre quem ele é e de quais obras conhecidas ele já compôs. O subtítulo explicativo ele é tão importante porque ele dá um norte complementando a informação do título e fazendo uma ligação entre a parte textual e a parte do design da obra. E a sinopse é um texto de tamanha importância e a gente precisa prestar muita atenção nisso. A sinopse é a última barreira entre o interesse e o desinteresse do leitor pelo livro. A capa pode encantar, o título pode atrair, o subtítulo pode elucidar, o autor pode chamar a curiosidade, mas se a sinopse não seduzir, já era a sua venda. O livro volta para a estante e ele não vai ser comprado. Quando o assunto é romance, o principal erro mais encontrado nas sinopses é a necessidade que o editor tem de contar a história toda. Ele já inicia dizendo qual é o problema, qual é a crise, a culpa de quem é e o jeito que o personagem principal faz para resolver e informa no final do livro que tudo acabou bem. Quando eu pego uma sinopse que me conta o livro inteiro, eu não leio porque eu já li. Eu não leio porque eu não tenho curiosidade nenhuma. Afinal, eu já fui informado de qual é o problema, qual é a ferramenta usada para resolver e como é que acabou. Pronto. Para que isso me importa agora? Apegam-se a fatos da narrativa, gerando uma narrativa da narrativa sobre a narrativa que não deixa transparecer a emoção e a informação que eu preciso. A sinopse entrega a história sem me dizer por que eu devo ler a história. E em poucas linhas eu já sei tudo o que eu preciso saber para não ler o livro. Eu sei que você deve estar meio enjoado de ouvir falar sobre marketing digital e alguns termos e tal, só que de fato existem gatilhos mentais que quando não são utilizados na sinopse, o texto perde força. É importante saber usar sim escassez, urgência, autoridade, reciprocidade, prova social, porquê, antecipação, novidade e relação de dor e prazer. Quando você usa os ingredientes certos na sinopse, ela vai te entregar o resultado que você espera. Ou seja, não é só colocar um resuminho do texto no final do livro, não é só colocar um pedaço da história achando que aquilo vai seduzir, não, é importante seduzir o leitor, essa é a função da sinopse. Então, uma boa sinopse deve conter uma crise, uma necessidade, uma adversidade, um mistério, um lampejo de esperança, se for realmente necessário, contar que tudo acaba bem não funciona, e gatilhos mentais. Ou seja, para o pleno desenvolvimento de um texto que realmente funcione enquanto sinopse, é necessário abrir o olhar e expandir a percepção. Não adianta contar com um profissional só para fazer isso. É importante ter a participação da equipe editorial, redatores, marketing e também, se não der para despistar, o autor. Lembrando que muitas vezes o autor não é designer, o autor não é um editor, o autor não é um redator, o autor não é marqueteiro, o autor ele escreve o livro e deixa o restante do trabalho para os profissionais altamente capacitados no meio editorial para fazer isso.
Um outro problema muito comum em narrativas de sinopse, de romances, são as narrativas adjetivas. Ou seja, termina dizendo esta empolgante obra, esse esclarecedor romance, este inspirador relato. Quando eu encontro muita narrativa adjetiva na sinopse, eu não leio o livro. Porque eu já sei, isso é truque editorial. Se você precisa empregar muito adjetivo à obra, é porque ela não tem. Se você quiser saber mais sobre gatilhos mentais, eu posso indicar um material aqui ou quem sabe uma hora fazer um vídeo sobre isso e ensinando como aplicá-los na construção de uma sinopse, tá legal? Eu sou César Oliveira, eu tenho experiência vasta no mercado editorial, são mais de 2.000 projetos colocados já nas estantes do Brasil afora e eu posso ajudar você e a sua editora a posicionar-se melhor no mercado e também pensar junto em como a gente pode expandir o universo da leitura aqui no Brasil. Então aqui embaixo eu tenho o link para um curso de como criar capas no Adobe Photoshop, você pode conferir lá, tá em promoção, tá menos da metade do valor de lançamento. E também tem meus links aqui, WhatsApp, site, e-mail, para você entrar em contato, fazer um orçamento, a gente começar a conversar um pouquinho sobre o universo dos livros, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo, até mais, valeu, tchau!